Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Projetos permanecem quando Deus é o centro. Há duas maneiras de nós vivermos a vida cristã. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 5, no versículo 16, que se andarmos no Espírito, não satisfaremos os desejos, as vontades da carne. Há uma maneira de vivermos a vida cristã que é andarmos no Espírito. Esse texto que lemos nos fala de uma outra forma de vivermos a vida cristã, e talvez isso choque você, porque alguns tentarão dizer que não, mas me parece que toda a ênfase do texto recai sobre a possibilidade disso, porque aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 3 que havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens. Se andais no Espírito, não satisfarão os desejos, as concupiscências, as vontades apaixonadas, carnais. Mas, quando entre vocês há ciúmes, contendas, isso demonstra que sois carnais e andais segundo os homens. Porque alguém pode dizer, não, esse que anda segundo o homem é alguém que não tem parte com a igreja de Cristo. Porque pode querer afirmar e argumentar que todos aqueles que se convertem andam segundo o Espírito. Mas se você prestar atenção, Paulo está falando aos crentes, versículo 1, ele diz, eu, porém, irmãos, Paulo chama estes a quem ele diz que são ainda imaturos e carnais, de irmãos. Mais do que isso, o apóstolo Paulo diz que estes imaturos, carnais, que andam segundo os homens, creram. Versículo 5 diz, servos por meio de quem crestes. Estes imaturos, carnais, que andam segundo os homens, versículo 1 ainda diz que eram como crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Nós podemos aprender a caminhar de acordo com aquilo que Deus deseja para nós, que é segundo o Espírito, mas nós podemos viver uma vida cristã derrotada porque andamos segundo os homens. Colocamos os homens no centro. Eles se tornam para nós referência, eles se tornam paradigma, eles se tornam fundamento. E isso é uma vida cristã que está tomada de carnalidade. Por mais que isso me pareça, sim, parece a mim também contraditório. Os carnais, eles eram adultos, mas eles possuíam comportamentos infantis. O apóstolo Paulo está ensinando que existe uma fase da nossa vida que ser criança é normal. É como a vida natural, a vida espiritual tem essa correlação quase que direta. É normal uma criança dentro da igreja correr, chorar. É normal que se eu quero de repente acalmá-la e eu tenho uma mamadeira, ainda que seja dentro da igreja, você dá uma mamadeira para a criança e ela toma e se acalma. Agora não é normal eu querer acalmar um Guilherme. Fica de pé, Guilherme. Olha o tamanho desse homem. Vocês achariam normal eu dar uma mamadeira para ele? O Esdras não pode rir, fica de pé. Só porque riu. Vocês acham normal dar uma mamadeira para um camarada desse para acalmá-lo? Fica de pé também, Adriano. Você ficou sério, mas você segurou o riso, eu senti isso. Não é normal.
Seria vexatório fazer isso. Pode se assentar. Seria um vexame a gente fazer isso. Por que seria um vexame? Porque não é normal adultos agirem como crianças. Na palavra de Deus, nós observamos Jesus falando das crianças com muito carinho. E existe esse aspecto positivo da criança. Se vocês não se tornarem como crianças, vocês não podem herdar o reino dos céus. O que Jesus está falando quando Ele toma esse aspecto positivo da criança e usa isso como um exemplo? Está falando da facilidade que a criança tem de perdoar. Está falando de uma vida simples, cujo coração ainda não alimenta maldade, malícia, nas proporções que um adulto alimenta. Jesus está falando, vocês precisam se tornar simples, como essas crianças são. É assim que vocês devem viver, simples, assim. Um coração pronto a perdoar, que não fica carregando mazelas, estigmas, que não fica carregando maldade, mas que é fácil de liberar perdão, de experimentar sentimentos os mais variados e não permitir que esses sentimentos amargurem. Jesus está falando disso. Mas existe um outro aspecto nas Escrituras que nos falam da criança, que é um aspecto negativo. É Paulo dizendo, olha, a fase da criança passa, a infantilidade tem que cessar. E o apóstolo Paulo usa muito isso. Hebreus usa muito isso, dizendo que nós não podemos permanecer numa condição pueril, infantil. Nós devemos crescer. E que todas as vezes que nós crescemos, mas continuamos com comportamentos infantis, aquilo gera um profundo desajuste, um incômodo ao redor. Um incômodo. Portanto, esses carnais, eles eram pessoas que haviam experimentado os efeitos dessa carnalidade na vida, e um dos efeitos era a imaturidade. O texto diz: leite vos dei a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda naquela época em que eram crianças, não podia suportá-lo, e isso era natural. Só que o tempo passa. Agora, ainda, vocês não podem suportar, porque continuam crianças, carnais, continuam imaturos. E a evidência maior dessa imaturidade é que existe em vocês ciúmes e contendas. A evidência maior é que vocês ainda andam segundo o homem. O centro é o homem. Vocês estão tomados por uma característica, além da imaturidade, vocês estão tomados de uma visão antropocêntrica da vida. Vocês andam segundo o homem. E olha a evidência, diz Paulo. Existem entre vocês aqueles que assumem partidos. Uns dizem, eu sou de Paulo. Outros ainda dizem, eu sou de Apolo. Não está nisso a evidência disso, de que vocês são, além de imaturos, possuem na base da história de vocês uma visão de que o homem é o centro, de que o homem é o centro das coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que muitas vezes nós temos essa compreensão imatura de que o homem é o centro. Quando? Às vezes nós olhamos e pensamos que nós somos o centro das coisas. Ele diz assim: entre vós há ciúmes, entre vocês há contendas. E isso é uma evidência clara de que andais segundo os homens. Muitas vezes há ciúme entre nós porque nós olhamos e pensamos, eu sou o centro, eu preciso ser o centro. As pessoas precisam reconhecer o que eu estou fazendo. Quando eu canto, a minha voz tem que aparecer. Quando eu toco, o meu instrumento tem que ser ouvido.
Quando eu prego, as pessoas precisam bater nas minhas costas e dizer que bom. Quando eu realizo um evento, as pessoas precisam olhar e dizer que legal que você faz. E quando isso não vem até mim, o que eu sinto? Eu sinto ciúmes. E o que isso gera? Isso gera contendas. Por quê? Porque o centro é você, e você pensa que tudo está girando ao seu redor, que você é o centro das coisas. O projeto está girando ao seu redor, o projeto tem você como o sol, e você pensa que tudo está orbitando ao seu redor. Quando não é isso, a gente elege na vida homens que devem se tornar o centro do projeto. Então nós olhamos para um e elegemos e dizemos assim, é aquele. Então o Paulo será o centro do projeto. Quando eu não quero me colocar como centro, ou não me sinto na condição de ser o centro, embora queira, então eu elejo alguém que me represente. E eu digo, eu sou de Paulo, eu pertenço ao partido daquele. Ou eu elejo um outro e digo, não, eu sou de Apolo. E elejo aquele, por quê? Porque na nossa visão o centro é o homem. O centro das coisas são os homens. Sendo assim, eu queria olhar para esse texto nessa manhã, buscando uma correção destes erros que são efeitos da carnalidade e que nos ajudam a empreender projetos que permanecem. Primeira coisa importante que nós precisamos entender é que a vida cristã, ela precisa passar de fase. E nós precisamos sair da infantilidade, da imaturidade e procurar espiritualidade, buscar espiritualidade. O apóstolo Paulo, no verso 1, diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Pessoas que olham a vida a partir da ótica de Deus. Pessoas que enxergam a vida a partir da visão de Deus. A partir da visão de um regenerado. É fato que no início da nossa vida cristã nós teremos práticas infantis. Mas conforme a vida vai avançando, nós precisamos avançar juntos e precisamos crescer. Quando eu me converti, eu participei de um grupo assim, muito avivado na fé. Isso foi uma bênção na minha vida. Eu me converti dentro de uma igreja presbiteriana independente. Mas havia lá um grupo assim avivado na fé. E foi através, de fato, um verdadeiro avivamento da fé. Foi através desse grupo que eu cresci na minha vida cristã. E eles me ensinaram muitas coisas boas, muitas coisas boas. É fato também que nesse início de vida cristã, embora eu tivesse essa influência que foi muito positiva, eu reputo muito positiva para a minha vida, também eu tive algumas distorções da minha infantilidade na fé. Um dia, nós fomos orar por uma mulher que estava em fase terminal de câncer, esse grupo. Ele saía, fazia visitas naquela cidade do interior do Mato Grosso do Sul, então uma cidade pequena, menos de 20 mil habitantes. Então a gente tinha acesso a muitas pessoas e aí nos chamaram para ir fazer a visita para essa mulher. E nós fomos, e nós oramos. Aí na hora da oração, o irmão que conduzia o grupo, que era uma pessoa mais madura, não sei o que deu na cabeça dele, ele disse assim, o Jean vai fazer essa oração. Eu tinha lá uns meus 13 anos. Eu achei o máximo. E na hora que eu fui fazer a oração, eu fiz aquela oração de fé e de poder. De fé e de poder. E eu determinei, porque eu estava assistindo um programa de TV, e esses programas de TV, para as crianças na fé, é um problema. Eu determinei que a cura viesse sobre aquela mulher, porque afinal de contas, a palavra usada, ainda falei assim, hein? Eu usei o grego. A palavra usada lá no Novo Testamento não é pedir, é determinar. E eu determinei a cura daquela mulher. Fomos embora para casa. Aí no dia seguinte, tinha uma reunião de oração às 6 horas da tarde na igreja. A igreja mantinha
essa reunião de oração todos os dias, 6 horas da tarde. E eu fui para a reunião de oração. E aí lá comunicaram que a mulher morreu. Aí eu fiquei muito decepcionado. Muito decepcionado. Fui para casa. E eu cheguei no quintal de casa, já estava escuro, muito confuso. E eu perguntei para Deus: Deus, qual é o problema? E na minha cabeça de criança, o problema é que Deus não tinha me ouvido. Olha como uma criança pensa às vezes. Deus não tinha me ouvido. E eu fiz uma oração muito sincera naquele quintal, olhando para o céu. Eu disse assim: Deus, se o Senhor me ouve, porque criança tem dessas coisas, então o Senhor precisa me dar um sinal de que o Senhor ouve. Fixei os olhos numa estrela. Verdade? Fixei os olhos numa estrela e disse assim: o Senhor faz aquela estrela andar daquele lugar, se mover daquele lugar para aquele outro lugar. E apontei. Nada muito diferente do determinar, mas daquele lugar para aquele lugar. Eu não sei como você ouve o meu testemunho nessa manhã. Não sei se foi uma visão só para que eu visse. Não sei se a estrela de fato se moveu, mas que ela se moveu de um lugar para o outro. Crianças fazem pedidos assim. Só que hoje, eu cresci. E eu preciso deixar das coisas de menino, porque menino diz: se o Senhor me ouve, move a estrela desse lugar para aquele lugar. E tem mais coisas nesse testemunho que eu poderia contar. Quando eu vi a estrela se mover, eu caí de joelho chorando. E aí disse: Deus, agora eu vou começar a ler a Bíblia toda. Nunca tinha lido a Bíblia, foi a primeira vez que eu li a Bíblia de verdade, irmãos. Eu fiz um compromisso e li. Quando eu estava lá em Gênesis, começando a leitura de Gênesis, naquela mesma noite eu li lá escrito assim: porque Deus criou os luzeiros para sinais. Eu falei: a estrela se moveu. Agora você me pergunta: hoje eu faço esse tipo de oração? Não faço, irmão. Eu não preciso de estrela se movendo para saber que o meu Deus ouve a minha oração. Eu não preciso. Sabe por quê? Porque eu deixei das coisas de criança. Por que tem crente ainda pedindo para a estrela se mover depois de 40 anos de fé? Porque muitas vezes não pode sair do leite, precisa tomar leite o tempo inteiro, a dieta é a mesma, não pode uma comida mais sólida. Olha que coisa terrível, você com 40 anos de idade, não podendo comer um churrasco nem uma feijoada. Por quê? Porque é uma criança em Cristo e só suporta leitinho. Nós precisamos deixar das coisas de criança e buscar a espiritualidade. E buscar a espiritualidade a crescer. Buscar a espiritualidade a conhecer a Deus, não através do que Deus faz, mas naquilo que Deus é. Quando é criança, a gente diz: Deus faz, porque ao fazer o Senhor me mostra quem és. Mas quando a gente cresce, a gente não precisa pedir Deus faz, porque a gente sabe pela palavra quem Deus é. E se Deus é, Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém. Pronto, basta. A gente deixa das coisas de criança para ir amadurecendo, buscando espiritualidade, buscando profundidade. A gente sai do nível raso para a gente dar alguns passos a mais adentro no rio, para a gente conhecer as coisas mais profundas de Deus,
Não existia aquela igreja lá no Apocalipse que havia um grupo que queria saber as coisas profundas de Satanás. Olha que coisa terrível, gente querendo saber as coisas profundas de Satanás. Meus irmãos, nós precisamos nos aprofundar nas coisas do eterno, do Deus Todo-Poderoso, daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Nós precisamos nos aprofundar naquilo que Deus fala, porque Deus é mais do que nós já sabemos sobre Ele. Busque espiritualidade, saia da superfície, saia da margem, dê alguns passos adentro, e você não dará alguns passos adentro desse rio, senão através da palavra. Você precisa só de duas coisas para a sua vida cristã crescer: você precisa de Bíblia e de oração, e não existe outra fórmula, meu irmão, não existe outra fórmula. Repita comigo: a vida cristã é simples: Bíblia e oração. Às vezes o que a gente precisa é só de um quarto a portas fechadas, uma Bíblia diante de nós e um coração quebrantado, um espírito compungido diante de Deus, porque lá Deus fala conosco e nós crescemos na nossa vida, na nossa espiritualidade. Saia da imaturidade, busque espiritualidade. Segundo, como que nós corrigimos esses efeitos da carnalidade? Como que uma igreja sai desses projetos que se sucedem um após o outro, mais para motivar e mover a igreja, do que porque ouvimos Deus dizer: é para lá, caminho para lá, é lá que eu estou dizendo, é esse o rumo. E esses projetos que são simplesmente para mobilizar, motivar, para não deixar as pessoas irem, esses precisam ser mudados, não permanecem, porque são apenas humanos. Mas os projetos que permanecem, em primeiro lugar, eles entendem a vontade de Deus, porque buscam profundidade, espiritualidade. E em segundo lugar, colocam o homem em seu lugar. Colocam o homem em seu devido lugar. Irmãos, você que está mais tempo aqui, por que alguns projetos não permaneceram? Projetos nobres. Porque o homem não se colocou no seu lugar, porque a igreja não soube colocar o homem no seu lugar. Porque nós vivemos nessa perpétua imaturidade de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e nós não entendemos o lugar do homem no projeto divino. Queria que você observasse comigo aí o texto bíblico, versículo de número 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem são os homens? Primeiro, servos, por meio de quem crestes. Quem são os homens? Servos. E se não for servo, não está dentro do plano e do projeto. Se não assumir a função de servo, e servo serve. Servo é diácono aqui. Servo é aquele que está a serviço de Deus, abençoando os homens, a serviço de Deus para abençoar os homens. Servo serve. Segundo, quem são os homens? São aqueles que têm uma tarefa. Eles são servos e têm uma tarefa. Diz o texto que eles plantam e regam. Plantam e regam. Outro problema dentro da igreja: projetos não permanecem porque nós não somos cooperadores. O texto vai nos falar daqui a pouco sobre os cooperadores de Deus. Mas nós não somos cooperadores uns dos outros. Porque se não for o meu nome que vai aparecer, eu não entro nesse projeto. Se tiver pênalti, quem bate aqui sou eu. Mais fácil de fazer o gol, e aí o gol vai no meu nome. Meu irmão, se tiver pênalti, o importante é que o gol tem que ser feito.
Um homem há 38 anos, precisando de cura, à beira daquele tanque. E Jesus chega para ele e diz assim: queres ser curado? E o que o homem responde para Jesus? O homem responde a resposta é para enfatizar. Responde a resposta mais absurda. Ninguém esperava uma resposta dessa. Um homem que está 38 anos, paralítico, à beira de um tanque, querendo cura. Quando você chega para ele e pergunta: queres ser curado? Qual que é a resposta óbvia? Sim, lógico. Demorou. Agora esse homem diz assim: existe aí uma crença de que todas as vezes que as águas são movidas, é porque um anjo desceu e moveu as águas. Mas todas as vezes que eu tento ir me arrastando para entrar nas águas, entra outro antes de mim. Por quê? Porque aquele lugar não era lugar de cooperação, aquele lugar era lugar de competição. Temos que parar de ser crianças, gente. Quem vai pregar hoje? Então não vou sair mais cedo. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. Gente madura não age assim, porque sabe que o homem é apenas servo por meio de quem crestes. Um planta, outro rega, porque Deus tem dons diferentes. E diante desses dons diferentes, Deus vai usando a cada um para fazer com que a lavoura cresça, para fazer com que o edifício seja erguido. O homem tem a sua tarefa, plantar e regar. Essa tarefa é dada por Deus, conforme o Senhor concedeu. Porque Deus concede dons aos homens, gente. É assim que funciona. O reino é assim, Deus vai concedendo dons aos homens. Mas não é o homem em si. Não é o homem em si, são os dons de Deus ao homem. Tem a ver com Deus, não tem a ver com o homem. Por que muita gente cai quando um grande homem de Deus cai? Porque as pessoas olham e dizem: eu sou dele. E se ele caiu, então não tem mais base para mim aqui. Esse é o grande problema. A igreja evangélica não cresce, ela é imatura. Por quê? Porque o homem está no centro das coisas, não entende que a tarefa é plantar, regar, e é dada por Deus, é dom de Deus aos homens, é apenas dom. O verso 6 diz assim que Deus utiliza isso, um planta, outro rega, Deus utiliza e dá o crescimento veio de Deus. O verso 7 diz que esse homem tem sua tarefa dada por Deus, utilizada por Deus, mas o verso 7 diz que é inútil sem Deus, de modo nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. E por fim, o verso 8 diz que o homem tem sua tarefa, que é dada por Deus, utilizada por Deus, inútil sem Deus e recompensada por Deus. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Cada um. Se fez o que deveria ser feito da maneira como Deus mandou fazer, vai receber o seu galardão. Porque lá no céu, quando a gente chegar lá, não vai ter isso, Deus dizendo assim: chegou o grande homem de Deus. Que besteira, gente, que besteira, que besteira. Quando é que nós vamos crescer como igreja de Cristo? Você acha que lá no céu Deus vai dizer assim: agora sim o céu vai mudar? Porque você chegou? Porque eu cheguei? Agora vai, agora decola. Dada por Deus, utilizada por Deus, inútil sem Deus, recompensada por Deus. Deus vai recompensar sim, mas vai passar por prova, hein, irmãos?
Semana que vem a gente fala isso. A tua obra vai passar por prova, vai passar pelo fogo. E tem gente que vai entrar assim na curva. Será salvo, mas as obras vão ser queimadas. Porque não fez nada para a glória de Deus, fez tudo para si mesmo. O trabalho era todo para ser visto, para ser recompensado. Jesus diz assim: vocês querem a recompensa dos homens? Já viram que os homens já viram o que vocês fizeram? Está ótimo agora, pode voltar para casa, acabou sua tarefa. Mas se você fez para a glória de Deus, quando você entrar na eternidade, Deus olhará para você e diz: pode entrar, servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, agora você pode entrar na glória, no muito eu vou te colocar. A igreja não tem missão nenhuma. A missão é de Deus. A igreja é comissionada. O verso 9 diz assim: somos cooperadores de Deus. Deus é que está operando, nós somos cooperadores. É diferente. O centro é Deus. O centro é Deus. O edifício é de Deus, o rebanho é de Deus, a igreja é de Deus, coluna e baluarte da verdade, a lavoura é de Deus. Preste atenção, por favor, preste atenção. Nós precisamos aprender que Deus é o centro das coisas, que tudo gira ao redor dEle. Ele é o centro, Ele é o sol da justiça, tudo está ao seu redor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente encerrar, em Apocalipse, capítulo de número 4. Vamos ficar de pé. Não saia ao ficar de pé, porque eu quero fazer uma oração ainda. Que eu já peguei a dos irmãos. Tem uns assim espertos, quando fala fica de pé, ele fica de pé, pega a Bíblia e já vaza. Que existem duas coisas ao ficar de pé. Quando o pastor fala fique de pé, você pensa assim: que bom, vai acabar. É o pastor enganando você. Quando o pastor fala fique de pé, você pensa oportunidade para sair. É você enganando o pastor. E como esse lugar não tem que ser de engano, nem você sai, nem eu acabo. Vamos ler. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. O trono tem ocupação já, viu? Eu vou fazer esse projeto aqui, fazer um trono e me sentar nele. O trono já tem alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Verso 4, preste atenção. Ao redor do trono há também 24 tronos. Os 24 tronos, representação do povo de Deus em todos os tempos. 24 tronos, ocupados pelos 24 anciãos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco. Os 24 anciãos e os 24 tronos, representação, a totalidade da igreja de Cristo. Antigo e Novo Testamento, antiga e nova aliança, totalidade do povo de Deus, 12 tribos, 12 apóstolos, 24, a totalidade da igreja, do povo de Deus, em todos os tempos. Verso 4 ainda: em cujas cabeças estão coroas de ouro. Lembra lá do versículo 4? Dos 24 anciãos, a totalidade da igreja, que tem na cabeça coroas de ouro, que foram recompensados, galardoados.
Verso 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tu és o centro, e até mesmo as nossas recompensas, as nossas coroas, nós depositamos diante do trono, porque o homem não é nada, mas Cristo é tudo em todos. O Senhor é o centro. Projetos permanecem quando Deus é o centro do projeto. E quando o homem é apenas o que planta e o que rega, quando o homem se entende apenas cooperador de Deus, quando o homem se entende apenas aquele que depende de Deus para trazer o crescimento, porque o crescimento vem de Deus, nós somos apenas trabalhadores da seara, plantadores, regadores, cooperadores de Deus. O edifício é dele, a lavoura é dele, é ele que faz o fruto produzir, é ele que edifica a igreja. Então a honra, a glória, o louvor, a adoração seja dada a Deus. Feche os olhos. Projetos permanecem quando Deus é o centro. Até os projetos da sua vida pessoal, você precisa abdicar o trono, entregar o trono para Deus e deixar Deus ser o centro. Vamos adorar o Senhor e depois eu quero fazer uma última oração e abençoar a sua vida. Essa semana nós fomos, eu, pastor Juba, pastor Guto e o pastor Caio, em Araçariguama, no Vale da Bênção. E o Senhor falou muito ao meu coração ali, muito dessa mensagem tem a ver com isso. Quando nós, não sei quantos sabem o que o Vale da Bênção é. O Vale da Bênção é um projeto que Deus deu a um homem chamado pastor Jonathan, que começou há mais de 30 anos atrás. E ele testemunhou para nós lá algumas coisas do Vale da Bênção, e algo que me chamou muita atenção: eles compraram um terreno, um sítio aquilo, né? Não sei qual o tamanho, e procuraram o centro do terreno. E no centro do terreno eles construíram um centro de oração. E o projeto do centro de oração é que haja oração ininterrupta. Quando Deus é o centro das coisas, meus irmãos, quando Deus é o centro, Ele usa os homens que plantam, que regam, porque Ele na sua soberania resolveu usar a gente, ser humano. Mas quando Deus é o centro, ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã que Tu sejas o centro de tudo. E quando a gente diz para o Senhor ser o centro, o Senhor vai fazendo do jeito que o Senhor quer. E nós só vamos obedecendo as ordens e a voz de comando daquele que está sentado no trono e diz: é para lá. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós queremos abdicar o trono
da nossa vida pessoal, da nossa família, desta igreja, do ministério, e dizer: Senhor, o trono é teu, tu és o centro de todas as coisas, tudo lhe pertence. Por isso ao Senhor seja a honra, a glória e as ações de graças, e a nossa declaração de que santo, santo, santo é o Senhor. Estende as tuas mãos para abençoar o teu povo, eu te peço. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que esta bênção seja sobre você e extensiva a toda a sua casa, aqueles que aqui estão e os que estão longe. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe. Vamos na paz do Senhor.